Saudações tricolores, galera! Nós estamos iniciando aqui o Tapa na Rodada, um novo programa no nosso canal do Saudações Tricolores aqui no YouTube. É uma coluna que a gente sempre fez no nosso portal. Muitos amigos pediram para que a gente transformasse essa coluna em vídeo, pois aqui está. Tapa na Rodada é uma análise que a nossa equipe faz de todos os jogos da rodada do Campeonato Brasileiro. A gente vai jogo a jogo trazendo os principais destaques e, é claro, falando qual seria o melhor dos mundos para o Fluminense, qual seria aquele resultado que mais interessa ao tricolor. A gente lembra que o Fluminense joga amanhã às 11 horas, né, do domingo, contra o Botafogo, mando de campo deles, jogo lá no Newton Santos. Daqui a pouquinho um vídeo com todas as informações do Flusão aqui no nosso canal. Fechado? O Grêmio de Renato Gaúcho recebe o Internacional de Eduardo Cudê. O Grêmio, que vem embalado aí pela classificação às oitavas de final da Copa Libertadores, ainda defende uma marca histórica, né? Há 10 jogos ele não perde para o Internacional, está invicto. Ou, se a gente considerar também os domínios do Grêmio, né, os jogos realizados na casa do Grêmio, essa vantagem vai para 13 jogos. Desde 2014, o Inter não sabe o que é vencer o principal rival jogando na casa do Grêmio. E o Renato Gaúcho tem como principal arma o atacante PP, que vem se destacando aí, cumprindo muito bem a sua função de substituir o Everton Cebolinha. Do lado do Inter, o Eduardo Cudê vai poder repetir o meio de campo que fez o Inter chegar na liderança do Campeonato Brasileiro, né? A última vez que ele usou esse meio de campo foi na vitória por 2-0 contra o Botafogo, com o Rodrigo Lindoso, o Edenilson, Bosquilha e o Patrick. Na frente, Thiago Galhardo vem se destacando também, é a esperança de gols do Colorado. Para nós, o melhor resultado seria realmente que o Renato Gaúcho mantivesse esse tabu, ou uma vitória do Grêmio ou um empate. Isso porque o Internacional está com 21 pontos, a gente está com 17, com a nossa vitória iríamos a 20 e colaríamos lá no time vermelho do sul do país. Portanto, para nós tricolores, que o Renato Gaúcho continue tirando onda lá no sul, viu? Um empate ou uma vitória do Grêmio. Já o Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo recebe o Ceará de Guto Ferreira. O Luxemburgo também vem embalado aí de uma boa vitória por 4-0 pela Copa Libertadores diante do Bolívar. Deve repetir o time para acabar com essa sequência de empates do Palmeiras no Brasileirão. São 3 empates seguidos. O Palmeiras ainda não perdeu, é o único invicto do campeonato, mas é o time também, contrapartida, que mais empatou. Foram 7 empates. Com isso, o Palmeiras ocupa a 4ª posição com 19 pontos. Já o Guto Ferreira vem de uma derrota para o Fortaleza, chega nesse jogo aí um pouquinho mais pressionado e vai ter que se virar para montar esse time. Isso porque ele não vai poder contar com alguns jogadores que estão no seu limite físico. Eles sequer foram para São Paulo, né? Eles ficaram em Fortaleza fazendo todo o trabalho de recuperação física, né? O Bruno Pacheco, Fernando Sobral, Luiz Otávio, Samuel Xavier e o Vina. Pois é, sequer foram para São Paulo. Guto Ferreira então com problemas. Palmeiras é favoritaço para esse jogo aí, não só por questões de superioridade de elenco, mas também por questões do desfalque que o Guto vai ter que encarar. Ainda joga em casa, né? Muito embora não tenha torcida, a gente sabe que isso também é um fator favorável para o time. Para nós seria uma vitória do Ceará, a improvável vitória do Ceará, ou até mesmo um empatezinho já servia. Com o empate o Palmeiras chegaria a 20 pontos, com a nossa vitória a gente iria a 20 pontos também, empataríamos com eles, mas os ultrapassaríamos por conta do número de vitórias, que é o primeiro critério de desempate. Portanto, para esse jogo de Palmeiras e Ceará, ou um empate ou uma vitória cearense é o que mais agrada a torcida tricolor. E para fechar o sábado, o Red Bull Bragantino do técnico Maurício Barbieri recebe o Corinthians do técnico Diego Coelho, do interino técnico Diego Coelho, que está ali no lugar de treinador do Corinthians desde a saída de Thiago Nunes. A gente lembra que o primeiro jogo do Diego Coelho foi contra o Fluminense aqui no Maraca, vitória nossa por 2-1. E Barbieri, ele tem 2 retornos e uma baixa para montar o seu time. A baixa fica por conta de um dos principais nomes do time até, que é o meia Claudinho, que foi vetado pelo departamento médico com dores na coxa e não vai para o jogo. Mas ele poderá contar com o retorno de Tony Anderson e do atacante Leandrinho. Então o Bragantino vem fortalecido para esse jogo diante do Corinthians, que também tem um retorno importante, que é do lateral Fagner. O Corinthians, que está ali flutuando, muito próximo da zona da degola, chega muito pressionado para esse jogo aí. Jogo lá em Bragança Paulista, mando de campo do Bragantino. Para nós, o empate seria o ideal, penso eu, porque os dois ficariam ali por baixo mesmo e a gente cada vez mais longe, tanto da confusão ali, como também se aproximando do G4, enfim, tentando subir o máximo na tabela. Portanto, um empatezinho entre os dois seria o ideal, lembrando que o Bragantino hoje ocupa a zona de rebaixamento, né? O primeiro clube dentro da zona da degola. Mas o empatezinho hoje está de bom tamanho pra gente, viu?
Entrando pelo domingo, o Flamengo de Domenech Torrent recebe o Atlético Paranaense do interino Eduardo Barros. O Flamengo que vai ter uma dúvida ainda para saber quem é que vai comandar o time, viu? Que o Torrent contraiu o Covid, apesar de já ter cumprido aí os 10 dias protocolares e de acordo com o protocolo pode até retornar. Ele vai ser reavaliado pelo departamento médico do Flamengo para saber se vai poder ou não comandar o time ali da beira do campo. E o problema não para por aí, porque o Jordi Guerreiro, auxiliar técnico que vinha comandando a equipe, também contraiu o Covid e está afastado. No último caso, o Flamengo vai ser comandado à beira de campo pelo seu terceiro auxiliar técnico. Bom, mas isso aí é problema deles. A gente espera, é evidente, que os profissionais se recuperem o quanto antes, mas quanto mais problema tiver pelo lado de lá, a gente não fica preocupado por aqui não. Mas se eles têm essas baixas, do outro lado, aquele grupo de jogadores que ficou vetado de participar da Libertadores, ficou de quarentena, já está liberado e já treinaram, né? O Everton Ribeiro, o Rodrigo Caio, o William Arão estão entre os nomes principais aí, já podem ficar à disposição do treinador e provavelmente devem ir a campo amanhã. Do lado do Atlético Paranaense, existe um movimento contrário, né? O de poupar jogadores, o de perda dos principais jogadores. O lateral direito, Jonathan, o volante Wellington e o zagueiro Pedro Henrique estão de fora do jogo, né? Eles vão ser poupados. O Pedro Henrique, inclusive, teve um evento, né? Bateu com a cabeça muito forte no último jogo, teve que deixar o campo de ambulância, mas está tudo bem com ele em relação à batida na cabeça. O problema é o desgaste físico. Para nós tricolores, uma derrota do Flamengo é sempre bem-vinda, sobretudo nesse caso, que ele está um ponto acima da gente e uma posição acima do Fluminense, né? O Fluminense está em sétimo, o Flamengo está em sexto. Ou seja, uma derrota deles, uma vitória nossa, a gente os deixaria para trás. Mas, no frigir dos ovos, devido às circunstâncias, se tiver um empatezinho, também não está ruim não. A gente empata com o Flamengo em número de pontos, mas os ultrapassaria também por questões de critério de desempate. Portanto, Flamengo e Atlético Paranaense, ou uma vitória paranaense, ou um empatezinho está de bom tamanho para nós. E o Curitiba, do técnico Jorginho, recebe o São Paulo de Fernando Diniz. Se por um lado o Jorginho não vai poder contar ainda com o Ricardo Oliveira, que não vai estrear esse final de semana, principal contratação do Coxa para esse ano, ele ainda está recuperando, né, melhorando, aprimorando, melhor dizendo, a sua forma física, mas não vai estrear ainda pelo Alviverde de Curitiba. Quem deve retornar é o atacante Neilton. Isso é uma boa notícia para o técnico Jorginho, que deve utilizá-lo nesse jogo diante do São Paulo. E o São Paulo, por sua vez, chega muito pressionado pela torcida. O técnico Fernando Diniz está contra a parede, muitos protestos, né, na porta do CT. A torcida realmente não engoliu a eliminação do São Paulo na Copa Libertadores, na fase de grupo da Copa Libertadores. São Paulo perdeu nesse meio de semana para o River Plate por 2-1 e deu adeus à competição internacional, e isso está se tornando realmente um instrumento de muita pressão para cima do Fernando Diniz. Portanto, chega pressionado em São Paulo para jogar em Curitiba, e lá no Couto Pereira o histórico é muito favorável para o time da casa. Para nós, tricolores, uma vitória do Curitiba seria o melhor resultado, isso porque o São Paulo está em terceiro com 19 pontos, e com a nossa vitória a gente ultrapassaria os próprios São Paulinos. Um empatezinho ali também não ficaria de mau tamanho para a gente não, viu? Seguraria o São Paulo, por ali a gente colaria com 20 pontos, empataríamos com ele em pontos. Portanto, uma vitória do Curitiba ou um empatezinho não seria nada mal para nós tricolores não, viu? E o Bahia do técnico Mano Menezes recebe o Sport do técnico Jair Ventura, né? O Bahia, que venceu o Botafogo no meio da semana, no jogo adiado da primeira rodada, quer manter esse embalo e começar a pontuar para se afastar cada vez mais da zona de degola. O Mano Menezes não vai poder contar com o meia Rodriguinho, que está com dores no tornozelo, mas deve promover a estreia do zagueiro Anderson Martins, que treinou com a rapaziada lá, inclusive entre os titulares. Já o Jair Ventura conta com o retorno do Marquinhos e também do volante Ronaldo, né, do atacante Marquinhos e do volante Ronaldo para esse jogo. A equipe ainda treina nesse sábado, a gente ainda não tem a definição de quem vai para o jogo, mas ainda treina nesse sábado e enfrenta o Sport então lá em Salvador. O Sport, melhor, enfrenta o Bahia lá em Salvador. Para esse jogo, a gente pensa que seria uma vitória dos baianos, seria muito bem-vinda, porque o Sport está com 17 pontos, em oitavo lugar, uma posição abaixo da gente, ou até mesmo um empatezinho para segurar os dois ali por baixo, e o Fluminense com a vitória se afastar ainda mais deles. Então, uma vitória dos baianos ou um empate seria o melhor mundo para o tricolor. E o Fortaleza do milenar Rogério Ceni, completou 1000 dias à frente do Fortaleza, recebe o Atlético Goianiense de Wagner Mancini. Rogério Ceni quer aproveitar a boa fase do time, ele venceu o Ceará no meio de semana, partida válida pelas finais do campeonato cearense, e quer manter essa boa fase, explorando cada vez mais as alas do time, né? Ele que vem revezando muito os laterais,
e essas jogadas de bola aérea estão se tornando a principal arma do Fortaleza. Pelo lado do Atlético Goianiense, o Wagner Mancini não vai poder contar com o Matheus Vargas, que está emprestado pelo próprio Fortaleza, portanto, por questões contratuais, não poderá entrar em campo. Nesse jogo, o ideal para o Fluminense seria um empate entre os dois times, porque seguraria os dois ali na parte baixa da tabela e não correria risco de se aproximar muito da gente, não, que fiquem lá por baixo embolados, brigando, enfim. E o Fluminense com a vitória, evidente, sempre pensando na vitória, galgando cada vez mais a parte alta da tabela, grudado no pelotão de cima. Portanto, Fortaleza e Atlético Goianiense, que seja um empatezinho, tá de bom tamanho para a torcida tricolor. O Goiás do técnico Anderson Moreira recebe o Santos do técnico Cuca. Anderson Moreira, que foi recém-empossado, não teve muito tempo para trabalhar, mas acredito que na base da conversa já consegue trazer uma nova motivação ao Goiás, que hoje ocupa a lanterna do campeonato. O Goiás tem 9 pontos em 9 jogos. Tem 3 jogos atrasados o Goiás. Te lembra que teve um jogo atrasado da primeira rodada, o elenco do Goiás testou positivo para a Covid no dia do jogo, e a CBF acabou adiando o jogo também contra o São Paulo. Portanto, o Goiás ainda tem 3 jogos ainda para realizar, mas é o lanterna, com 9 pontos em 9 jogos. E o Anderson Moreira, então, chega sem muito tempo para trabalhar. Na base da conversa, ele espera já mudar um pouco a atitude do time goiano. E o Cuca, à frente do Santos, quer manter a boa fase. O Cuca está invicto. A última derrota foi no dia 30 de agosto. De lá para cá foram 9 jogos, com 5 vitórias e 4 empates. Ele que também vem embalado a uma boa classificação aí, as oitavas de final, né, da Copa Libertadores, no meio de semana. Portanto, o Santos chega embalado. Inclusive o Cuca, se tiver um resultado positivo ou um empate, até um empate mesmo, a vitória, ele supera a melhor sequência do Sampaoli quando ele dirigiu o clube santista. Portanto, o Cuca está um passo aí de conseguir bater o recorde deixado pelo Sampaoli. Santos é favoritíssimo para esse jogo, no meu modo de entender, mas para nós seria interessante uma vitória do Goiás, né? A gente sabe que é difícil, mas jogando em casa, futebol tudo pode acontecer. Se não ocorrer uma vitória do Goiás, que seja um empate. O Santos, a gente lembra, está ocupando também, também está com 17 pontos, melhor dizendo, ocupando a 9ª posição, né? Por critério de desempate, 2 abaixo da gente. Se eles perderem, ficam lá com 17, a gente vai a 20, já abre uma diferençazinha, ou, ruim de tudo, um empatezinho também está de bom tamanho para a torcida tricolor. E o líder Atlético de São Paulo recebe o Vasco de Ramon Menezes. São Paulo ainda está fazendo um mistério de quem vai jogar no meio de campo, mas ele deve promover o retorno, né, a titularidade do volante Alan, aquele mesmo velho conhecido Alan da torcida tricolor. Na frente ele deve manter o trio de ataque, né, com o Eduardo Sacha, com o Savarino e também com o atacante Keno, que é a sensação do Atlético Mineiro. Do lado vascaíno, o Ramon Menezes conta com o atacante Cano, que também é um destaque do time deles, além da volta do Andrei, do Benítez e do Ricardo Graça. A baixa fica por conta do Juninho, que sentiu dores na coxa e deve ficar de fora desse jogo. Para nós tricolores, uma derrota de um rival é sempre muito bem-vinda para a gente pilhar aquela galera no botequim, né? Mas se isso aconteceu, o Atlético iria abrir muito na frente, né? Ou seja, manteria essa vantagem na frente, e como sonhar não custa nada, um empatezinho com a nossa vitória, a gente descontaria 2 pontos lá do Atlético Mineiro, que seguiria na liderança, e ultrapassaríamos o Vasco, né? O Vasco iria 20 pontos, o Fluminense também iria 20 pontos, mas pelos critérios de desempate, nós ultrapassaríamos os vascaínos. Portanto, um empatezinho tá de bom tamanho, senão que seja uma vitória do Atlético. Mas um empatezinho tá bom, porque sonhar não custa nada, afinal de contas, quem sabe, hein? Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Espero que todos tenham curtido essa novidade aqui do Tapa na Rodada em vídeo. Espero que todos tenham curtido. Deixe seu comentário aqui, compartilhe esse vídeo com os amigos tricolores, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e vamos juntos fazer uma mídia tricolor cada vez mais forte, independente e que você sabe, né, que sempre vai buscar informação aonde ela estiver. Saudações tricolores.com. Aqui a notícia é tricolor, incomode a quem incomodar, a gente sempre vai buscar.